Hoje a gente vai apresentar para vocês uma cidade onde os salários são altos, a qualidade de vida é excelente e é considerada uma das cidades mais seguras da Espanha. Bem-vindos a Huesca! Para vocês terem ideia, nos sites que normalmente eu busco as oportunidades para apresentar para vocês, eu vi aqui na cidade vagas de caminhoneiro que estavam recebendo em média de 1.800 a 2.300 euros ao mês. Uma outra profissão que é bem comum no Brasil, que é o técnico de manutenção de alarmes, aqui ganha na faixa de 1.500 euros. Então são valores bem superiores ao salário mínimo da Espanha. E os altos salários pagos aqui na cidade, com relação aos baixos valores de aluguel, estão diretamente ligados à qualidade de vida. Porque aí você ganha muito, mas paga pouco no seu custo de vida. Mas a gente vai falar um pouquinho dos valores de aluguel aqui mais lá pra frente no vídeo. E a cidade de Huesca é muito famosa por ser a porta de entrada para os Pirineus na Europa. E os Pirineus são uma cadeia de montanhas fabulosas e muito lindas. Aqui fica localizada na comunidade autônoma de Aragão e tem uma população de 56 mil habitantes aproximadamente. E vocês vão ver no vídeo, pessoal, que apesar de ser uma cidade com uma população relativamente alta, para os padrões da Espanha é até pequena, mas vocês vão ver que as coisas não são aceleradas. Está indo todo mundo ali no seu ritmo, você não vê um trânsito intenso, você vê o comércio funcionando. Então você vê uma cidade que ao mesmo tempo tem uma renda per capita alta, que a média aqui é mais de 2.000 euros, mas também é uma cidade tranquila, uma cidade boa para se viver. Não tem aquele ritmo acelerado que você precisa sair correndo para fazer as coisas. Olha, não se engane, tá? A gente está aqui no Parque Municipal e andando esse horário, a gente vê muito idoso. Porém, a idade média aqui da cidade fica ali na faixa dos 44 anos, que é a média ali da Europa, não foge muito disso. E tem muita criança aqui, tem muita criança. A gente estava ali, passou por um parque, viu uma ruma de criança brincando. Aqui eu tô ouvindo uma gritaria, eu tô vendo um monte de criança ali também brincando. Então, ao mesmo tempo que tem muito idoso aqui, a gente vê uma renovação da população. Inclusive, eu até queria saber de vocês, qual a idade de vocês que estão me assistindo aqui? Deixa aqui nos comentários para eu entender. Álvaro, já estou querendo me aposentar. Álvaro, eu estou com filhos, tenho filho nessa idade. Deixa aqui para eu entender qual é a idade de vocês aqui. É uma cidade aqui que eu acho que atende todos os públicos. Atende aquela galera que está vindo aposentada, atende aquele pessoal que está vindo procurar trabalho, atende aquela pessoa que tem filho pequeno, que quer vir para cá. Eu tô vendo uma cidade aparentemente bem animada. Em relação ao clima, a gente está gravando aqui na primavera, tá fazendo hoje 17 graus, mas a máxima vai ser 26. E o clima médio anual aqui é de 1 a 30 graus. Agora a gente está aqui no centro histórico e olha que curioso, o nome do bar aqui é Bar Brasil, então já estou me sentindo representado aqui na cidade. Inclusive, a cidade aqui ela vem crescendo a população e 56% desse crescimento é de imigrantes, são de pessoas que chegaram aqui, o restante é natalidade. E qualidade de vida é isso, galera, é você estar no dia a dia aqui, tá trabalhando, deu uma pausa do trabalho, vem aqui, toma um café, toma uma bebidinha, volta para o trabalho. Vocês estão vendo aqui que eu falei agorinha para vocês que não é uma cidade que parece que está todo mundo correndo, parece que está todo mundo na tranquilidade, parece que
As pessoas estão no seu ritmo ali, mas as coisas estão acontecendo, porque também não é parado. Aqui vocês não estão vendo, não é morto não. Tem muita gente. Olha, mais uma arruma de criança aqui. Acho que hoje é o dia das crianças na rua, porque eu acho que todas as escolas trouxeram os estudantes para fora para fazer algum tipo de passeio. E olha só o legal aqui, galera. Olha como esse teatro aqui é bonito. É o Teatro Olímpia, né? Foi fundado acho que em 1925. Mas a arquitetura dele refizeram. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês eles pegam a arquitetura antiga, mas bem do lado tem um prédio totalmente moderno. E aqui é uma mistura. Tem prédios mais antigos, mais modernos, mas esse centro ele não é abandonado. A gente vai andando por aqui, vai dando uma volta e a grande maioria das construções é nova. Ou está reformada, tem sim uma outra que está meio abandonada ali, mas a grande maioria é um centro bonito de se passear. Olha, outro ponto para relatar para vocês é que nessa cidade eu quase não vi pichação. Tem, tá? A gente já viu uma ou outra aqui, mas a grande maioria dos prédios não tem pichação. Muito por conta disso, galera. O que eu vi aqui, ó? Muita câmera. Então eles espalham câmeras pela cidade e aí a pessoa, obviamente, pode ser identificada, ela não vai pichar. Lembra que eu falei para vocês lá na cidade foi Aranda del Duero, que a cidade era quase toda pichada, não tinha câmera nenhuma. Aqui não, aqui quando a gente chegou até falei para Aline, olha aqui, eu não vi muita pichação, provavelmente deve ter câmera. Ó, andando aqui, ó, andando mais um pouquinho aqui, ó, já tem outra, né? Então isso inibe essas pessoas de praticarem esses delitos. A gente está agora numa subida, pessoal, mas a cidade eu diria que ela é 95% plana. A gente viu muita gente de cadeira de roda, a gente viu muito idoso também andando por aí com a sua bengalinha, mas não é uma cidade difícil de se locomover. Todo esse passeio que a gente vai fazer aqui com vocês vai ser a pé. Então, não tem necessidade de ter carro. Se você vier morar para cá, não precisa se agoniar para comprar um carro que não precisa, tá? Você consegue fazer basicamente tudo, todos os pontos aqui a pé. Depois dessa pequena subida, que eu acho que é a única da cidade, a gente chegou aqui na Plaza da Catedral, que também é uma construção magnífica. Aqui nesse pedaço, antigamente, muito antigamente, era o centro político e religioso da cidade. Agora, claro, se espalhou, mas é um bom ponto para você visitar. Bem do lado também tem um museu. Aqui é uma cidade que eu vi que os museus têm boa parte que é de graça. Você consegue visitar os locais de graça. Então, para o turismo também é bem bacana. Galera, vocês sabem o que é isso aqui? É a manopla que o Thanos usou para dar o estalo lá no Vingadores.
Galera, esse bebê aqui já nasceu com 40 anos de idade. Essas pinturas antigas são muito engraçadas. Olha a imagem dessa aqui. Essa aqui é aquela CLT que a empresa fecha às 6 horas da tarde, 5h59 entra um cliente para fazer compra. Aí ela atende assim. Olha, um dos museus gratuitos aqui, ó, o Museu de Huesca. Tá até escrito ali, a entrada é gratuita. Nesse museu aqui é uma viagem pela história, galera. Vocês vão encontrar itens ali preservados de 100 mil antes de Cristo, até a história aqui da cidade mesmo, a história política da cidade. Inclusive tem uma lenda aqui que o rei Ramiro, irmão daquele o batalhador que eu falei lá na cidade de Saragoça, ele chegou aqui, os rebeldes, os nobres rebeldes não estavam querendo aceitar ele, ele mandou logo por saco um monte desses nobres rebeldes aqui. A sala tá preservada, que você pode visitar a sala, mas tem muita coisa, tem um templo que você pode visitar também aí dentro, uma igrejinha na verdade, tem pinturas, tem muita coisa legal. Eu não vou mostrar tudo aqui, porque o interessante é você ver, só para atiçar a curiosidade de vocês. Aqui tem muita história, galera. Tem uma outra história legal, que é a história das bruxas, que conta a lenda que aqui na região tinha muitas bruxas. Aquela bruxa do pica-pau, sabe, que montava na vassoura e falava: "Aí lá vamos nós". Elas ficavam voando por aqui. E aí o que acontecia? Nas casas tinha chaminé e elas entravam pela chaminé para aterrorizar as pessoas lá, fazer as maluquices delas de bruxa. Então a região aqui era assombrada pelas bruxas. E aí os moradores, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, não vamos deixar essas bruxas vencer não. Bora dar-lhe o farelo nelas também. Aí eles tiveram a ideia, bora montar um talismã que é os espanta-bruxas, que eles colocavam na chaminé ou em cima das casas algumas figuras aterrorizantes, até mais aterrorizantes que as bruxas, ou cruzes, ou animais. E quando tinha esse espanta-bruxas em cima das casas, as bruxas não entravam. Então eles se livraram das bruxas dessa forma. Eu acho que o amuleto mais forte para evitar que uma bruxa entre na sua casa é deixar o like nesse vídeo. Que aí ela vai olhar assim, deixou o like aí no vídeo, eu não vou entrar não, vou deixar essa família em paz. Então, corre e deixa o like. E bem na frente desse museu tem um dos polos da universidade daqui, a Universidade de Saragoça, com vários cursos, tem desde administração de empresas, tem medicina, enfermagem, tem vários cursos aqui, então é uma opção para quem pensa em estudar numa cidade mais tranquila e não gastar muito. Além da universidade, que já atrai muita gente, como mostrei para vocês no vídeo também, tem muitas escolas espalhadas aqui pela cidade, tem muitas crianças, então para quem pensa em vir para cá com filhos, morar na cidade, é legal, porque aí você tem todo um ciclo de ensino quando é criança, mas quando cresce tem opções para continuar na cidade, não é necessário ir embora para outra cidade para estudar um nível superior. Olha, tem um campinho aqui de futebol, ali atrás é o prédio, acho que é da reitoria da universidade, aqui pelo nome, e ali atrás, ó, já é uma região montanhosa. É nessa direção os Pirineus, diz que é 48 quilômetros para lá. Eu tô achando um pouco perto, então eu acho que as cadeias de montanhas ainda são mais para lá, mas talvez já sejam essa aqui. E por isso, galera, que talvez encontre tantos vestígios de épocas antigas aqui da região, porque aqui é uma região de montanha, não é muito explorado, né? E apesar da gente estar numa região de montanha, a cidade ela é bem plana, até me surpreendeu isso. Então acho que por isso que eles conseguem, muitas civilizações antigas moraram nessa região, e aí você explora lá e consegue coletar esses artefatos antigos. Eu acho muito legal, história para mim, galera, é um ponto muito legal. Eu sempre gostei na escola de 3 matérias, história, geografia e biologia. Eram as 3 matérias que eu era safo, eu nem estudava para as provas. Em compensação, matemática, meu amigo, já falei isso aqui, desde a quinta, sexta, sétima, oitava, primeiro, segundo e terceiro ano, eu ficando de recuperação em matemática.
Já que o Álvaro disse que era tão safro assim em história, bora fazer uma prova rápida aqui com ele. Diz aqui, quando foi o período do bronze? Eita, isso aqui tá igual o Faustão. O Faustão a gente nem. O pessoal nem sabe fazer as coisas. O Faustão falava assim: toma, faz isso aí, mano. Nem sei fazer isso. Não, eu era bom de história naquela época, que eu estudava bastante. Agora eu já esqueci muita coisa, não sei mais nada. Olha a malandragem, pessoal. Outro ponto de visitação aqui da cidade é a Plaza de Toros, é onde ocorrem as tradicionais touradas espanholas, né? Eu não sei se ainda ocorre aqui, mas eu vi alguns relatos de um tempo atrás que ainda estava ocorrendo, né? Eu particularmente, Álvaro, tá? Eu sei que é uma tradição espanhola, mas eu não acho legal. Quando eu via o pica-pau, que eu vi ele desviando assim do touro, brincando, eu achava até interessante. Mas depois que eu vi que o toureiro, né, quando ele desvia do touro, ele metia uma espada no touro aqui nessa parte de cima e o touro ia morrendo aos poucos, ia morrendo em sofrimento, aí eu já não achei legal, tá? Não sei se todas as touradas são assim e, novamente, é a minha opinião, eu não gosto, mas se é uma tradição aqui do país, paciência, a gente respeita. Olha só, a cidade, como eu falei, basicamente você faz tudo a pé. E apesar de ser uma cidade de 56 mil habitantes, ela não é extensa, galera. O que eu percebi aqui é que ela é muito densa. Então a gente está numa das ruas centrais, olha a quantidade de prédio, não é prédiozinho de 3, 4 andares, não. Deve ter ali para os seus 12, 10 andares. Então é muita gente concentrada em certas áreas da cidade. Então acho que por isso que não é uma cidade extensa, mas mesmo assim tem muita gente morando aqui. Esse prédio bonito que vocês estão vendo aqui atrás de mim é o antigo cassino da cidade. Hoje ele é uma cafeteria e um restaurante e você pode visitar as instalações internas, tá? Não paga nada e aí você vê os salões de jogos antigos, os salões de reunião, os salões de leitura. É um ambiente bem legal também, vale a pena você tirar ali 10 minutinhos e conhecer. E para chegar aqui a gente tem a estação dupla, tá? Que é a estação de trem e a estação de ônibus junto. Eu vou dar como referência para você as cidades mais famosas aqui da Espanha. Madrid, você leva ali 4 horas de trem e de carro e vai custar ali em torno do bilhete de trem 27 euros. Para Barcelona, também de trem, leva ali em torno umas 3 horas de carro, 3 horas de trem e o bilhete custa ali na faixa dos 17 euros também. Dá para você ir de ônibus, são algumas empresas que fazem para cá. E também a gente está quase na fronteira com a França, que eu já falei para vocês. Se você não quiser ir para nenhuma outra cidade espanhola, eu quero ir para a França, quero conhecer uma cidade. Sabe para onde você pode ir, que é a cidade mais próxima? Para o Pau. Você tá aqui em final de semana, pô, tô a fim de ir lá no Pau. Aí você vai, muito mais fácil ir pro Pau do que para Barcelona ou para Madrid, muito mais rápido, né? É pouco mais de 2 horas, né? E se vocês estão rindo aí, brincando, achando que eu tô falando besteira, editor, mostra o Pau aí pra galera, pra eles verem onde é que fica e põe a distância aí pra ver como é rápido chegar no Pau. Olha, já que a gente está falando de transporte público, inclusive tem um ônibus passando aqui na frente, mas sendo honesto com vocês, a gente já caminhou algumas horas aqui pela cidade, está gravando já um bom tempo e a gente quase não viu ônibus circular. Falei para vocês, dá para fazer tudo a pé? Dá para fazer,
Mas se você precisar de algum transporte para se deslocar na cidade, aí não tem jeito, aí tem que correr para o carro, porque eu acho que ônibus aqui circula bem pouco. Olha, o que eu vi muito também, e eu percebi na Espanha, é que a construção civil está muito forte. Então eu vejo muitas vagas para trabalhador assim de obra, né? Se você tem experiência, se você sabe mexer com construção, eu acho que é uma alternativa. Como eu falei para vocês, alguns empregos aqui que a gente viu estão numa faixa de salário médio até alto. Então eu acho que vale a pena você vir trabalhar para cá, porque eu acho que tem oportunidades além dessas que eu já citei lá no início do vídeo. Além da construção civil, eu vi vagas dos mais diversos setores. Inclusive eu sempre deixo o link de procura de emprego para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Então deem uma olhada lá na descrição para ver quais vagas tem, mas eu adianto para vocês, são diversas, galera. Não é focado só no setor industrial, não é focado só no setor de serviços, tem muitas áreas que estão contratando, então deem uma olhada lá que talvez tenha algo interessante para vocês. Daqui a gente vai para Andorra, que é um dos menores países do mundo. A gente vai gravar lá, vai mostrar como é. Porém, galera, a gente só vai liberar esse vídeo para os membros, tá? Como é um assunto muito fora do comum aqui, a gente vai mostrar só para quem realmente quer. Então, qualquer nível de membro aqui que você queira apoiar o canal, você vai ver lá o vídeo de Andorra, tá? Então, para quem quiser, assina, que logo já deve sair o vídeo aqui, você vai poder ver. A gente vai lançar alguns conteúdos também, lives exclusivas para os apoiadores aqui, o padrinho e madrinha do canal. Basta você clicar aqui no botão Seja Membro, assinar qualquer valor aí que você já vai ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Em dia de gravação, o jogo é rápido, galera. A gente quase não tem tempo nem para comer direito. Então a gente vai pegar lasanha, uma bebidinha aqui, já vai almoçar isso e continuar gravando para vocês. Olha, esse nosso almocinho rápido aqui deu R$ 6,60 €, que foi 2 lasanhas e um refrigerante. E a gente pagou com o nosso cartão da conta Nômade, né, que é uma conta internacional. O legal é que você não precisa se preocupar em estar andando com dinheiro físico, vai de um país para o outro, quer trocar moeda, não precisa, porque ele faz a conversão automática. É uma conta que não tem manutenção, não tem taxa de manutenção, não tem taxa de abertura, é zero burocracia, em 3 minutinhos se abre, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aparecendo aqui na tela, baixar o aplicativo e na hora de colocar lá o cupom, você coloca Portugal 40, que ainda vocês podem ganhar até $40 de cashback. Esses dias aqui as lavanderias, tem muitas dessas lavanderias de self-service que você paga tudo, e a gente foi numa que não aceitava cartão. Putz grila, lá vai eu procurar um caixa eletrônico, aí eu saquei com o cartão da Nômade. A Nômade não cobra nenhuma tarifa para esses saques internacionais, mas dependendo do banco que você for, eu fui no CaixaBank, eu acho, ou fui no BBVA, não lembro agora. Foi num desses dois bancos. E aí me cobrou uma taxa lá, mas é do banco, tá? Não é da Nômade. E aí eu saquei na hora e fui levar o dinheiro lá na máquina de lavar para poder conseguir lavar a roupa. E é isso que me salva, né? Ainda bem que a conta Nômade é aceita em mais de 180 países. E no caixa eletrônico que eu for, provavelmente eu consigo sacar a moeda local. Lembrando, caixa eletrônico do local talvez tenha alguma tarifa, mas a Nômade não cobra nada. Isso facilita muito, que às vezes me salva. E a gente comeu no Mercadona, mas mais porque a gente gosta da comida daí. Essa comida rápida, né? Mas tem várias outras redes aqui. A gente viu o Dia, o Lidl. Uma que a gente não está tão acostumado é Eureka, algo assim também. Vou ver se eu consigo colocar o nome aqui para vocês. Então tem muito supermercado espalhado pela cidade. Aqui não tem shopping, tá? Eu mostrei ali o centro comercial, tem muitas lojas famosas ali, mas tá tudo, você tem que ir tudo a pé, né? Também não tem aeroporto. O aeroporto mais próximo acho que é o de Zaragoza, que é uns 70 quilômetros daqui.
Aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre o preço dos imóveis, né? Eu olhei aqui assim, pô, dá até vontade de morar, né? Que apartamento bonito. Esse tem, como eu falei para vocês, tem muita construção nova aqui pela cidade, né? Tem uma varanda legal ali. Me lembrou meu apartamento lá no Brasil. Bom, mas agora falando dos preços, né? Para aluguel, a média aqui de T1, que o apartamento de um quarto fica ali na faixa dos 500, 550 euros. O apartamento de 2 quartos ali na faixa dos 650 euros. E o apartamento de 3 quartos ali na faixa dos 700, 750, 800. Claro, galera, que isso é uma média de preço, tá? Você pode encontrar talvez mais caro, mais barato. Quando você estiver pesquisando, talvez os preços tenham mudado. Isso aqui é só uma média do que eu encontrei no mercado hoje fazendo as pesquisas nos principais sites, tá? Para compra, o apartamento de 1 quarto ficando ali na faixa dos 130 mil, o apartamento de 2 quartos 150 e o apartamento de 3 quartos 170. Claro que não são imóveis como esse aqui, tá? Esse aqui é novo, deve ter ali uns 3 anos no máximo, acho que, de construção desse imóvel, se não for bem mais recente. Esses aqui, pode ter certeza que os preços ali são para lá de 200 mil. Mas é só para dar uma informação que tem apartamentos mais baratos aqui. Aí a gente volta lá no início do vídeo para pegar os 3 pontos principais. A média aqui de salário da cidade é 2 mil euros, tá? Um pouquinho mais de 2 mil euros. Aí você consegue você sozinho, né? Consegue ali um apartamento para morar de 500, 550. Ainda sobra ali uns 1.500 para você fazer supermercado, para você passear, para você comprar roupa, para você viver, né? Que é um valor que eu acho muito razoável, sobrar ali uns 1.300, 1.500 para você passar o mês, tá? E aí a gente pega os 3 pontos, salário mais alto, aluguel mais baixo, isso gera a qualidade de vida, que é o 3º ponto, que aí você vai ter dinheiro para passear, você vai ter dinheiro para viajar. Não é aquele tipo de estilo de vida que você trabalha para pagar a conta e no final do mês não sobra nada, né? Aí eu não considero qualidade de vida, como eu vejo hoje em Portugal, que a maioria das pessoas hoje trabalha só para pagar conta, só para pagar o aluguel. Aqui eu já vejo uma expectativa de crescimento, de você conseguir guardar dinheiro. Agora, claro, tá? Eu não vendo sonho aqui, não é, eu vou chegar aí, vou ganhar 2 mil euros, vou comprar um apartamento. Não é essa ideia que eu quero passar para vocês no vídeo, tá? É só para mostrar que tem a possibilidade. Você pode chegar aqui em um mês estar empregado, mas você pode passar 3, 4 meses, 5 meses e não conseguir emprego, tá? Não tô vendendo sonho, não quero que você largue tudo na sua vida e venha para cá achando que é as mil maravilhas. Eu só tô dando um panorama geral para quem já está pesquisando, para quem já entende como é que funciona, tá ali no momento, eu já acho que eu vou para Espanha, acho que eu vou para Portugal, acho que eu vou imigrar para algum canto. É só para dar parâmetros para vocês. Outra coisa que me surpreende aqui na Espanha é a estrutura dos hospitais. A gente está aqui na frente do hospital universitário, tá? Para uma cidade de 56 mil habitantes. Além desse, tem outros 2 hospitais. Todos ali estão na faixa da nota 3.0, 3.2, mas isso aqui é um hospital público, tá, galera? Mas não parece um hospital privado, aqueles hospitais, aquelas clínicas grandonas, né? E é o atendimento aqui da região. Além dos hospitais, também eu vi pelo menos uns 2 centros de saúde, que o centro de saúde é que faz atendimento básico para a população. Eu vi uns 2 bairros aqui. Então, pelo que eu vi, a saúde aqui na cidade também é bem servida, né? Você não precisa ir para outra região para ter um atendimento de qualidade. Eu vi que a estrutura hospitalar aqui da cidade é bem razoável. Antes de eu dar a minha opinião do que eu achei da cidade, tá? Eu quero que vocês digam, vocês morariam aqui nessa cidade ou não? Porque se eu falar, depois vocês vão querer concordar comigo, vão ser influenciados. Então, antes de eu dar minha opinião, deixa aqui nos comentários. Álvaro, eu moraria. Álvaro, eu não moraria por conta disso. Agora a nossa avaliação da cidade, se a gente moraria ou não, né? Como eu falei para vocês, eu vi muitos itens positivos aqui na cidade, muitas profissões pagando muito bem. A cidade, ela é curtinha, você não precisa ter carro, você consegue andar por todo o canto. Transporte público até tem, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, mas não circula com tanta frequência como eu já vi em outras cidades. Mas independente disso, você consegue fazer tudo a pé.
É uma cidade com um comércio legal, tá? Tem muitos restaurantes, muitas cafeterias espalhadas, tem muito turista, renovação, tem estrutura de hospital, prédios novos. Ó, esses prédios aqui, todos que vocês estão vendo aqui, é tudo prédio novo, sabe? Então vocês veem o crescimento da cidade. E, de uma maneira geral, é uma cidade excelente, tanto para quem é idoso, tanto para quem está pensando em estudar, tanto para quem tem filhos. Eu achei uma cidade completa. Porém, tem um ponto que eu acho negativo, que é o que me faria não morar aqui, que é o fato dela estar muito próxima, a menos de 1 hora, 70 quilômetros de distância de Saragoça, que aí já é uma cidade gigantesca, de mais de 700 mil habitantes, que a gente conheceu e se apaixonou pela cidade. É o único motivo. Se eu tivesse vindo aqui antes de ir para Saragoça, eu falaria que eu moraria aqui tranquilo, mas pelo fato de eu já ter conhecido lá e os preços estarem muito similares, só que eu acredito que a estrutura lá de uma cidade grande é muito maior do que uma cidade pequena, esse é o único motivo porque eu não moraria aqui, até me engatei. Se não fosse isso, é uma cidade excelente para morar. Quem pensa em se mudar para cá, eu acho que faria uma escolha acertada, e também é uma cidade com muitos pontos gratuitos para visitar. Se você tiver por aqui por perto ou for fazer essa travessia para a França, passa aqui em Huesca, que é uma cidade que vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado de conhecer aqui um pouquinho de Huesca comigo e com a produção, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um beijo.